Hoje nós vamos estudar mais três pragas: a praga das moscas, a praga do gado e a praga das úlceras. Cada uma das pragas sobre o Egito se constituía em uma vitória sobre um ou mais deuses cultuados por esta nação. Assim também foi a quarta praga, a praga das moscas. Se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 8, dos versos 20 a 32. Enxames de moscas sobre todo o Egito. Mas agora com uma peculiaridade. A terra de Gósen, ocupada pelos hebreus, não foi atingida. Veja o verso 22. Naquele dia, separei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Como é isso? Como saber? Enxame de moscas para todo lado, mas uma região, a região onde moravam os povos de Deus, essa não foi atingida. Isso era um milagre, isso era obra de Deus. Faraó então propõe que os hebreus ofereçam sacrifícios nesta terra, isso quer dizer, no Egito. Então disse Faraó: Deixai-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, e lá orem também por mim. Respondeu Moisés, estou lendo o verso 29 agora. Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, e amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Faraó já tinha enganado a Moisés, dizendo que o povo podia partir e depois não permitiu. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de insetos, de moscas, se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Veja o comentário da nossa lição. A deusa egípcia, Uatchet, era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Kepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado com uma cabeça de escaravelho, um besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Nenhuma outra praga os afetou. Tudo isso foi uma tentativa de Deus de mostrar ao faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Assim Faraó começou a barganhar. A pressão aumentou. Ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas apenas no Egito. Essas condições não podiam ser atendidas, porque os egípcios adoravam alguns animais e sacrificá-los provocaria a ira deles contra os hebreus. Além disso, esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era tirar o povo do Egito, era livrar o povo da escravidão. Mas veja agora o verso 32. Depois que não ficou mais nenhuma só mosca, veja o que diz o verso 32, mas ainda dessa vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Novamente, o coração de Faraó não se moveu, o coração de Faraó ficou endurecido na sua persistência de não deixar o povo. Vamos à quinta praga, a peste dos animais. Êxodo 9, versos 1 a 7. Deixa meu povo ir para que me sirva, senão todo o rebanho será cometido de terrível peste. Verso 3, Êxodo 9, 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Veja. Peste nos animais. Havia também agora a distinção entre os rebanhos dos egípcios e dos hebreus. Enquanto os rebanhos dos egípcios eram acometidos da peste, os dos hebreus eram preservados. No dia seguinte, o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum.
proteção do povo de Deus e praga, punição aos ímpios, aos idólatras. Hathor, a deusa da egípcia do amor e da proteção, é retratada como uma cabeça de vaca. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Veja, o gado que era representado por um deus, foi destruído pela praga do Senhor, Criador do céu e da terra. Mas veja lá então agora o verso 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Faraó ficou intrigado, falou: vá ver lá na terra de Gósen o que aconteceu com o rebanho do povo de Israel, e viu que nenhum morreu. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Uma evidência tão grande da proteção de Deus, do poder de Deus, mas mesmo assim, Faraó continuava na sua obstinação de não deixar o povo sair, e não deixou o povo sair. Vamos à sexta praga, a praga das úlceras. Êxodo 9, versos 8 a 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante do Faraó. Ela se tomará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. O que eram essas úlceras? O que seriam essas úlceras? Provavelmente furúnculos, com bolhas formadas quando uma poeira fina caía sobre a pele. Eles tomaram a cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os homens, os magos, não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todo o Egito. Os magos do Egito também foram acometidos das mesmas úlceras. A total impotência dos magos, dos ídolos, dos deuses, diante do Senhor dos Exércitos. Veja só um comentário com relação aos deuses que foram diretamente atingidos. Na sexta praga manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sekhemete, deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep, deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Ironicamente, os magos e feiticeiros ficaram tão aflitos que não podiam comparecer diante do Faraó, mostrando que eram impotentes contra o Criador do céu e da terra. Os magos acometidos das úlceras não poderiam chegar em Faraó. O Faraó ia dizer assim: escuta, mas vocês não servem para nada. Vocês invocam os nossos deuses e não acontece nada. Dessa forma, eles não podiam comparecer diante do Faraó. Sekhemete era a mais importante divindade felina do Egito. Ela tinha um corpo de mulher e cabeça de leoa. Era a deusa da cura, era a senhora da vida. Mas veja agora o verso 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bem, aí aparece pela primeira vez no relato das pragas, que Deus endureceu o coração do Faraó. O Senhor endureceu o coração do Faraó. É o verso que lemos, verso 12. Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto das pragas, ela revela que o Senhor nos permite colher as consequências da nossa própria rejeição persistente a Ele. O que havia acontecido nas 5 primeiras pragas? Faraó endureceu seu coração, ele próprio endureceu seu coração. E agora, então, o Senhor permitia que aquele endurecimento do coração permanecesse. O Senhor permitiu que Faraó permanecesse na sua obstinação de não deixar sair o povo. Sua persistência em não obedecer à ordem divina
resultaria em maior endurecimento do coração. Essa era a teimosia alimentada por Satanás. Satanás alimentava agora, Satanás estava alimentando o endurecimento do coração. Estava alimentando a intransigência de Faraó, a desobediência de Faraó, a incapacidade de Faraó reconhecer que o Senhor Deus, o Deus Criador do céu e da terra, era o Deus dos hebreus. E dessa forma, não permitindo que o povo saísse. Persistência no pecado. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas, ou quem sabe até nós, em determinadas circunstâncias, continuamos teimando no pecado. Isso pode acontecer, irmãos, pode nos levar à ruína absoluta, à ruína total, como aconteceu com Faraó. O Senhor permitiu que ele permanecesse na sua obstinação. A obstinação de não deixar sair o povo. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude para que a gente não seja teimoso, para que a gente não seja obstinado com determinadas práticas ou com determinados assuntos, mas que nos coloquemos à disposição de Deus, nos coloquemos sob a direção de Deus, obediente a Deus, leais, para que não sejamos destruídos, mas sejamos salvos. Como vimos lá num verso, numa lição agora, uns dias atrás. O Senhor propõe entre o bem e o mal, e ele diz assim: escolhe, pois, o bem. Escolhe, pois, a vida, porque é a vez de morrer, ó Israel. Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos sempre, sempre estar escolhendo a vida.